Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos, agora em 2026 com uma nova roupagem. Até o ano passado, quem acompanhava a gente conhecia um programa que vai ao ar na Rádio Comunitária Santa Rita FM aqui em Santa Cruz, nas segundas-feiras de meio-dia a 1 hora da tarde, e agora em 2026 a perspectiva da gente é de ampliar horizontes, e nesse sentido o programa acontece simultaneamente na Rádio Comunitária Santa Rita FM, a quem a gente aproveita em nome do projeto para agradecer a parceria que já entra pelo 3º ano, e a partir desse ano a gente tem uma nova parceria que é muito importante, porque vai permitir que a gente agora dialogue em outros territórios. Estamos adentrando esse ano num território digital, que é o território do YouTube, por meio da Inharé TV, que está firmando agora com a gente também essa parceria. Então, você que acompanha a gente ao longo desse tempo no nosso programa Vozes da Saúde, vocês agora vão poder acompanhar a gente nas segundas-feiras, de meio-dia a 1 hora, na Rádio Comunitária Santa Rita FM, sintoniza no 87.9 FM, e o meu também do canal do YouTube da Inharé TV, que a gente também já aproveita para agradecer essa parceria e convidar a, como se dizem os bloggers, né? Seguir, curtir e compartilhar a notícia que é produzida para a sociedade a partir, né, do conhecimento que a gente gera na FACISA. Hoje é nosso primeiro programa introdutório, é um programa que, inclusive, está deixando aqui toda a equipe extremamente emocionada e, por que não dizer, ansiosa, né? Então, por trás das câmeras, a gente tem uma equipe grande que está com a gente e que está aí aperreada entre uma coisa e outra, mas torcendo para que tudo dê certo. E aqui, hoje, na bancada, eu, que sou Dimitri, né? Você já me conhece, servidor da UFRN, um dos membros desse projeto que tem como objetivo traduzir e dialogar com a população a respeito de temas de saúde, sobretudo aqueles que a gente produz no âmbito da FACISA. Tá? Agora que a gente entra nesse território digital, é importante a gente situar que a FACISA é uma instituição vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, portanto, uma instituição pública, localizada em Santa Cruz. A gente está falando do semiárido nordestino, no interior do Rio Grande do Norte, de um projeto que é fruto do Reúne, tá? E que, ao longo desse tempo, para além dos cursos de graduação, tem implantado também alguns cursos de pós-graduação, como o mestrado em saúde coletiva, que é o responsável pelo desenvolvimento dessa atividade. Então, quem hoje acompanha também a Inharé TV, fica atento que a Inharé TV agora nessa parceria também tem um programa sobre saúde, e sintam-se todos convidados e convidadas para estarem com a gente dialogando. Então, mandem seus comentários, né, dentro do YouTube, que a gente vai estar sempre procurando ver como é que as pessoas estão interagindo com a gente, e entrar em contato com a gente também via rádio comunitária, né? Além, por óbvio, do nosso já consagrado bloco, que é o Na Boca do Povo, que também continua nessa nova edição. Para nosso primeiro encontro, considerando o dia 7 de abril, que vai ser nessa terça-feira, comemorado o Dia Mundial da Saúde, a gente, obviamente, vai aproveitar para fazer aqui com a nossa audiência uma discussão a respeito desse tema, né? E aí, para conduzir junto comigo hoje aqui na bancada, a gente tem um estudante do nosso mestrado, que é o nosso Euler,
eu tenho comparado a nosso William Bonner. Olha o nível do rapaz, tá? Eu fico até encabulado de estar aqui mediando esse negócio com ele. Olha o nível do rapaz, tá? Então, Euler, tudo bom? Tudo bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Vozes da Saúde, né? Ainda mais agora nessa nova roupagem que a gente consegue ver quem é que tá por trás, não só da rádio, né, mas também na frente das câmeras agora. Então, como esse bate-papo, ele tem uma ideia de ser um pouco mais dinâmico do que acontecia antes. Hoje, nós estamos aqui, né, como o Dimitri já iniciou falando, meu nome é Euler, eu sou nutricionista, estudo no mestrado aqui da Facisa em saúde coletiva, e eu tenho duas pessoas que vão ajudar aqui nesse momento dessa conversa com a gente. Loren, pode se apresentar, Loren, Posso diga de onde você posso vem. aproveitar só para Claro. fazer uma deixa aqui rapidinho? Percebam que estamos hoje nesse dia de muita emoção, né? Eu lhe dei aquela travadinha de início e tá tudo certo. Vamos seguir no baile. Obrigada, Euler. Me apresentando agora, especificamente, eu sou Loren. Eu sou nutricionista, sou aluna do programa de saúde coletiva e hoje a gente está aqui para ter essa conversa ampla, né? Mas assim, como se a gente estivesse conversando lá no Largo da Facisa, né? Entre uma aula e outra, sobre esse conceito, né? Essa ideia de saúde. O que é, o que ela representa para a gente. É isso, gente. Obrigado. Tentando aqui me adaptar, né, ao formato. Esse novo formato, né? Mas, enfim, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, e pensar saúde com vocês. Eu não tenho muito costume, né, de estar de frente para as câmeras. Hoje viramos todos blogueirinhos, hein? Então, eu sou professor da Faceda, né, junto de Dimitri, sou professor do programa de saúde coletiva. A ideia é que a gente possa trazer um pouco das pesquisas que a gente faz, né, daquilo que a gente aprende em sala de aula, daquilo que a gente aprende na pesquisa, na extensão, para o programa, para discutir um pouco sobre a trajetória histórica do conceito de saúde, de uma forma que isso seja acessível para todo mundo. Então, é um prazer e a gente segue no diálogo. Então, saúde é um tema interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma noção muito grande do que é saúde, a gente vê que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se debruça, quanto mais a gente conversa com outras pessoas, essa noção do que é saúde, ela vai mudando. Então, se um tempo atrás, há muito tempo atrás, a gente tinha saúde como aquele corpo perfeito, aquele corpo escultural, isso aí a gente fala questão de Grécia Antiga. Hoje em dia, a gente já tem um conceito muito diferente do que já foi antigamente. Então, pensando nesse dia 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde, a gente traz o conceito mais atual de saúde, que seria o da OMS, que é o que a gente mais conversa. Que aí a gente vai falar sobre a saúde como uma condição de pleno bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a ausência de doença. Então aí a gente já passa a não ficar tão preso àquela pessoa que ela só está saudável se ela não estiver doente, se ela não estiver frequentando uma unidade de saúde, buscando algum recurso. Aí, bem colocado, Euler. Quando a gente fala, né, sobre comemorar esse dia, que é dia 7 de abril, a gente tem que lembrar também de por que ele surgiu. Então, ele vai surgindo aí junto com a criação da Organização Mundial de Saúde, né? Que é esse grande órgão, que ele tenta discutir amplamente essas questões de saúde. Então, vem esse dia, 7 de abril, como uma tomada e um lembrete sobre o que é a saúde. E também partindo de uma perspectiva de quando ele surgiu, né? A Organização Mundial, ela surgiu aí em 1948, né? Então, qual era a perspectiva que estava acontecendo nesse momento do mundo, né? Então, a gente via muitas guerras, a gente já tinha passado por algumas estavam acontecendo também. Então, tinha todo esse contexto de saúde numa perspectiva também de direito à vida. Então, a gente vem conversando aí sobre essas questões que, é claro, são muito diversas e que fazem, né, total sentido de nós estarmos todo ano debatendo sobre ela. Então, a OMS, inclusive, ela é fundada, salvo engano, em 45, que é o final da Segunda Guerra, né, Cleiton? Uhum. E aí, em 7 de abril de 1948, quando teve a primeira assembleia e tudo mais, né? Que aí ficou, então, em função dessa assembleia, acolhida essa data, né, como sendo uma data comemorativa, né, o Dia Mundial da Saúde. Mas em que contexto isso aparece? E é importante a gente pensar que tanto a OMS como esse outro conceito de saúde, né, que é muito comum que a gente se remeta frequentemente a que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social.
Só que esse conceito, ele foi um avanço muito grande quando ele aparece, e ele é fruto de um movimento político, resultado do que, o que é que nós temos no final dos anos 40, né? É o final da Segunda Guerra. Então, quais foram um dos grandes choques da Segunda Guerra foi justamente o Holocausto. Então, a gente tem a desumanização, né, de grupos étnicos, de grupos sociais, e a partir disso, você tem todo um movimento para evitar que isso ocorra novamente. Então, a OMS, ela surge como esse grande organismo para a gente tentar, mundialmente, internacionalmente, criar as condições para que haja uma coordenação internacional de ações que visem saúde. Então, assim, por exemplo, a gente teve agora, recentemente, a epidemia de Covid. Então, as orientações da OMS, elas foram muito importantes para mundializar a abordagem que os governos deveriam ter. Nem todos fizeram da mesma forma? Não fizeram. Mas a OMS, ela coordena essas ações de saúde, faz pesquisa, incentiva programas locais, organiza respostas. Então, o conceito de saúde, como esse conceito, né, ampliado, ele é um conceito fruto de uma trajetória histórica que implicou uma desumanização muito grande de vários grupos, e também de um movimento que o Brasil, inclusive, teve um papel central nessa proposição de se criar uma OMS, de se criar a Organização Nacional das Nações Unidas, né? A ONU, né? A ONU. Então é A importante Organização Internacional, né? A OIT também, Isso. Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas, todas essas instituições, elas são fruto do pós-guerra, não é, Cleiton? Isso. E, inclusive, eu esqueci o nome daquela outra, que da OTAN. A OTAN. Que é, na verdade, uma organização para defesa, né? Guerra. Uhum. Então, é importante que a gente pense que, embora esse conceito tenha sido muito avançado na época, a gente já pode tecer também algumas críticas para algumas limitações que esse conceito tem. Então, pensar, por exemplo, o que é bem-estar físico? O que é bem-estar social? O que é um bem-estar mental? Depende da perspectiva. Isso não quer dizer que varíola vai mudar, a varíola em si, o vírus, ele vai mudar do Japão para cá, vai ser a mesma varíola. Mas a abordagem, os sentidos que as pessoas dão, a forma de desorganização que esse adoecimento pode produzir a partir do contexto vai mudar. Então, não é a mesma varíola, embora seja, entende? Biologicamente, sim, pode ser que seja a mesma, né? Porque os vírus também têm o lance da mutação, né? Claro. Mas biologicamente pode ser a mesma coisa. Mas, em cada território, em cada pessoa pode ter significados diferentes, não é isso? Exatamente. Remete a uma conversa que a gente estava tendo antes do início do programa, né? As conversas de bastidores, quando o professor Cleiton coloca assim, né? Saúde para quem, né? Uhum. O que é esse saúde para quem? É exatamente isso, né, Cleiton? Porque quando a gente pensa em contextos culturais e políticos diferentes, a gente está pensando que a forma de se pensar o corpo, ela não é desassociada das categorias que as pessoas usam. Por exemplo, se eu entendo que eu existo enquanto indivíduo separado da minha coletividade, né, essa visão ideológica do individualismo, isso tem uma consequência para a minha compreensão do que é o meu corpo, do que é a minha saúde. Mas se eu parto do princípio de que tudo que acontece à minha volta me afeta, então, o que é saúde e o que é corpo depende da minha linguagem, do que eu significo. Mas a gente não pode também ficar apenas no terreno, embora não seja pouca coisa, no terreno do significado, né? Não é apenas sobre o sentido ser diferente de um contexto para o outro. As condições materiais e essa perspectiva simbólica, ela também vai organizar as disposições, né, as condições materiais que as pessoas têm. Como eu costumava dizer no programa da rádio até o ano passado, e é que a gente também vai manter essa história, o que danado é condição material
e essa questão simbólica que você faz, que você está falando, né? É para quem está assistindo a gente e ouvindo na rádio. O que danado é isso? O que é esse negócio do simbólico e o que é esse danado da condição material? Eu acho que me veio... Para que Dona Maria, quem Sim. estiver assistindo a gente na rádio agora, preparando seu almoço, né? Ou sua janta, porque no YouTube tem esse lance da temporalidade, possa compreender o que danado é isso. Eu fico... Antes da gente começar aqui, né? A gente tava até falando de alguns exemplos literários, né? Música, enfim, poemas. E me veio logo à mente o livro da Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto de Despejo, né? O Diário de uma Favelada. E quando a gente pensa quem é Carolina, né? Era uma mulher, né, negra que morava numa favela, né? Hoje também a gente pode chamar de uma comunidade. Ela morava numa casa feita de papelão e ela era catadora de papelão. Então ela tinha 3 filhos, né? Salvo engano. E ela trabalhava caminhando longas horas todo dia para catar papelão, vender isso no quilo. Então, como é que ela alimentava seus filhos? Como é que ela provia para que os filhos tivessem comida, tivessem uma roupa? E ela começou a escrever esse dia a dia dela em versos de folhas usadas, né? Então ela começava... Então ela, de fato, ela escreveu aquele diário que a gente fala, né? Querido diário, hoje fiz isso e isso. Então ela começou a narrar o dia a dia dela. E tem uma frase, enfim, entre várias coisas incríveis desse livro, que é uma biografia no formato de diário, ela vai falar que quem deveria ser o presidente do Brasil deveria ser uma pessoa que já passou fome, né? Porque essa pessoa entenderia a desigualdade que o Brasil vive. Então, condição material é todo o recurso que eu tenho para dar conta do meu dia a dia, para ter o que comer, para ter o que vestir, para dar aquela roupa, comprar aquela meia para o meu filho, para ter o dinheiro para comprar aquela carne naquela semana, para ter o dinheiro do arroz, do feijão, daquela fruta, Do aluguel. do aluguel. Então a condição material é: de onde vem esse meu dinheiro? Ele vem do meu trabalho ou ele vem de uma herança que eu recebi da minha família? Então a gente não pode pensar que o dinheiro que eu recebo do meu trabalho, que se no dia que eu não trabalhar eu não recebo, não é o mesmo dinheiro, não tem o mesmo peso, o mesmo valor, inclusive, do dinheiro que eu recebo de herança, né? Eu tenho uma casa própria, eu tenho 2 casas próprias, eu posso vender uma e usar o dinheiro para fazer alguma coisa. Isso é bem diferente de quem trabalha de sol a sol e só tem apenas o dinheiro do trabalho, né? Ou seja, eu uso a minha mão de obra, né? A minha força de trabalho, estou lá trabalhando e aí eu recebo o meu salário no final do mês, né? Ou quinzenalmente. Mas essa é a condição material. Então não é apenas sobre significado, porque é muito comum a gente reduzir a diferença, né, ao significado. E quando a gente faz isso, não quer dizer que o significado, o sentido que eu dou, como é que como é que aquilo é importante para mim, é muito comum que isso é algo apenas cultural, isso é algo apenas simbólico. Embora isso não seja também pouca coisa, mas sem a parte política, sem a parte da condição material, que é eu ter o dinheiro para comprar o galeto, o feijão, eu não tô entendendo a vida de uma maneira mais completa, né? Então, sem a condição material e sem a forma como eu sinto em relação a tudo isso, porque, por exemplo, a carne tá custando quanto? Né? Essa semana eu fui tentar comprar carne e você vê que é R$44, R$45 o quilo da carne. Uma carne nem é um filé mignon, né? É uma carne média, né? Você tem R$45 toda semana para comprar 1 quilo de carne que você vai consumir talvez em 2 refeições, se a família for grande. Então, qual é o significado de ter uma carne na mesa, que a gente chama de mistura, né? Então, será que eu vou me sentir menor porque eu não tenho a mistura no meu prato? Frequentemente, sim, né? O meu vizinho tem mistura, eu não tenho mistura. Será que eu sou menos importante? Será que eu trabalho o suficiente? Então, esses sentidos que a gente vai construindo
sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, está ligado diretamente às condições materiais que eu tenho. Ou seja, o dinheiro que eu tenho, os objetos que eu tenho para eu trabalhar. Enfim, então são coisas que não podem ser desligadas. E tudo isso é saúde, né, Cleiton? Exatamente. Tudo isso é saúde, né? Isso acontece em nível mundial ao fim da Segunda Guerra, tá? E é importante colocar, a gente está caminhando esse ano para 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso chega ao Brasil, né? Chega ao Brasil, é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vem junto com o processo de redemocratização brasileiro, né? O tema da 8ª Conferência, inclusive, é Saúde e Democracia, né? E o SEBS, que participou dessa construção, né, também tem isso como lema, né? Saúde é democracia, democracia é saúde, né? Dá para a gente a dimensão, né, do que é saúde. Perceba quando o Cleiton traz essa questão do ter o acesso ou não, a mistura para o dia a dia, de ter a condição material, né, ter grana, ter dinheiro para comprar carne, influencia na questão da saúde, né? E isso traz para a gente um conceito que chega no Brasil, é discutido dentro do movimento da reforma sanitária brasileira, é apresentado e incorporado por meio da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso é de fundamental importância, porque ali, né, nesse momento histórico em 86, é que inclusive emerge de maneira, nessa discussão ela é mais antiga, mas emerge de maneira bem sistematizada o que aparece na Constituição Federal Brasileira. O que tem, meu amigo Euler, lá no artigo 196 da Constituição? Dá uma googlada aí, para a gente ler para os nossos ouvintes e telespectadores. E aí, enquanto ele pesquisa, né, eu fiquei pensando, o que é que nós tínhamos antes do SUS, né? Então, para a gente não também naturalizar o sistema que nós temos. A gente tem o postinho, a gente tem a UPA, a gente tem o hospital, eu posso ir lá e me consultar, ter um atendimento de urgência, de emergência, mas muita gente que nos escuta e nos vê agora pode lembrar ou ter ouvido falar que nem todo mundo tinha esse direito. Não era um direito de todos, nem era obrigação do Estado, antes da Constituição Exatamente. de 1988 e antes da criação do SUS, que é criado alguns anos depois, né? Então, quando a gente pensa, eu mesmo lembro que quando eu era criança, a gente ia ter algumas consultas no prédio do INSS, que você só tinha direito a ter atendimento se você fosse trabalhador com carteira assinada, né? E que também tem uma trajetória longa que remete a Vargas, né, a um governo específico. Então, quando a gente pensa a trajetória da saúde, ela tem uma trajetória. E o que é que isso encontra no Brasil dos anos 90? Um sistema que não era universal, ou seja, não estava em todo lugar, né? E um conjunto de serviços, de atendimentos que as pessoas entendiam de uma forma porque aquilo que elas conheciam. E aí, quando a gente pensa no direito e da obrigação do Estado, né, do governo, da prefeitura, do governo do Estado, do governo federal, né, em oferecer esse serviço, a gente começa a lidar também com conceitos de saúde que são anteriores. Então, há aquele choque. Então, tem muitas pesquisas interessantes no âmbito da saúde coletiva e das ciências sociais como um todo, que mostram que quando o SUS foi criado, no final dos anos 90, começo, né? O SUS enfrentou um outro conceito de saúde que vigorava no país, que era muito um conceito de que não era para todo mundo e que era favor, caridade, porque é muito antiga, né? A ideia da caridade, porque até os primeiros hospitais eles surgem como hospitais de cunho religioso. Isso remontando a muito antigamente, só que é para a gente pensar que o conceito de saúde ele é uma construção política muito recentemente, né? Então, 88 foi o ano que eu nasci, né? E era o ano que estava sendo promulgada a Constituição, e nem SUS existia. Por isso que, inclusive, nos anos 90, eu ainda... eu não sabia o que era o SUS, e o SUS ele não estava organizado da forma como está hoje, porque também demorou.
né? A se estruturar todos os serviços. É um processo ainda em construção, inclusive. Claro, né? Não sei se eu já E aí achou. o artigo 196, ele traz justamente isso, que a saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado prover essa saúde. Aí falando sobre esse conceito, né, de forma mais ampliada, que Cleiton disse que ele já vem sendo discutido, né, se esse conceito realmente é um conceito mais abrangente. Me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo muito esse conceito de saúde mais abrangente como uma relação muito próxima do bem viver. E aí, quando a gente fala de bem viver, o que a gente mais vê é aqui e acolá uma entrevista que fala a receita do bem viver. Eu até trouxe uma receita do bem viver que eu vi um dia desse. Então, o primeiro passo, pés na terra. E aí a gente pensa que a nossa sociedade cada vez mais ampliando as cidades e aí a cidade crescendo para cima, já que a gente está perdendo essa questão dos pés na terra. Aí tem a questão dos braços dados, que é aquela questão de coletividade. Até onde essa coletividade está sendo estabelecida, né? Aí o terceiro passo, corpo em movimento, envelhecer de forma ativa, pensando nessa saúde e nessa manutenção do estado mais saudável, né? Quando a gente discute esse conceito de saúde. Só que aí de que forma a gente consegue manter esse corpo em movimento, se a educação ela não chega muito para essa faixa da população. E aí tem uma iniciativa daquelas academias comunitárias, só que será que ela é acessível? Como é que a população idosa vai conseguir chegar nessa saúde? Eu queria que você falasse um pouquinho, se você realmente entende essa relação. Eu acho que eu respondo fazendo uma provocação, né? Gostei. Que é da gente pensar que essas definições do que é saúde, elas podem resvalar, elas podem chegar numa definição muito moral do que é certo e o que é errado. Então, se eu vou ver, a minha vizinha, ela nunca vai para academia. A minha vizinha, ela tá com sobrepeso, né? Ela tá com problemas de saúde por causa do sobrepeso. Mas ela não se exercita. Ela é a culpada por ela estar doente. Então, essa é uma perspectiva. Só que quando a gente pensa, se a gente pensar dessa forma, a gente está moralizando e não está entendendo as condições que essa pessoa tem. Então, será se ela está em um contexto em que aqueles exercícios fazem sentido para ela? Será se ela tem acesso a uma alimentação variada? Será que ela está em segurança alimentar? O que é a segurança alimentar? Ela poder comer uma variedade de frutas, verduras, cereais, né, arroz, E para enfim. isso você precisa ter dinheiro, né? Precisa ter dinheiro. E uma coisa muito cara são vegetais e frutas. É justamente nesse ponto, né, que você vem falando um pouquinho e a gente tem que olhar de uma forma bem mais ampla, né? E tratando um pouquinho sobre esse assunto que você falou sobre moralidade, né? Euler citou aqui essas academias, né? É uma iniciativa para que as pessoas se exercitem, por exemplo. Mas vamos pensar em saúde, né? Um trabalhador que vai trabalhar o dia inteiro só tem o horário do almoço livre. O sol aqui, ó, na testa, né, dele. Ele vai sentar num banquinho daquele feito de ferro. Não vai Calor de torar como é o daqui de Santa Cruz. Ele não vai ter motivação. Vai ser assim, no chão a motivação para ele fazer. Como? Não tem como. Aí ele vai usar o momento do almoço. Então, o que é que ele vai se alimentar? Né? Ele vai talvez procurar o que é mais rápido, né? E aqui a gente entra numa questão, né? Eu sou nutricionista e de vez em quando a gente sempre comenta. Você viu que ela se animou, não foi? A gente sempre comenta, né, sobre essas questões de trazer dignidade à alimentação, porque é justamente nesse sentido, direito à alimentação adequada em suas qualidades e suas quantidades. Então, onde essa pessoa está morando também importa. Porque se ela estiver em um local muito mais afastado, né, que não tem acesso àqueles produtos que são oferecidos, né, frutas e verduras que têm uma maior qualidade, então ele vai preferir comprar o quê? O que vai durar mais. O que vai durar mais. E também o dinheiro dá para comprar. Com e aí eu certeza. queria aproveitar a deixa, né, para voltar para o 96, que dialoga com isso tudo que está sendo colocado, tá? Eu lhe trouxe, né, a questão da saúde como direito de todos e todas e dever do Estado. E aí tem uma partezinha que vem depois, né, que a gente precisa colocar aqui, que fala, né, é importante que quem assista a gente saiba disso, porque isso tem uma questão do conhecimento produzido e tem uma questão da legislação para toda pessoa brasileira, inclusive no caso da saúde até para quem não é do Brasil, tá? Mas que esteja em território nacional. Quando a Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, na sequência ela coloca, tá, o texto constitucional, garantido mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, saúde
né? Isso vai ser traduzido de maneira mais explícita na Lei 8080, né? Saúde não é apenas ausência de doença. Ou seja, é fruto de um conjunto de políticas públicas, sociais, econômicas e da assistência em si em saúde, que Cleiton chamou a atenção, né? Mas perceba, saúde é ter trabalho digno, saúde é ter moradia, saúde é ter alimentação adequada, saúde é ter direito a lazer, né, professor Cleiton? Para ler um livro, para ouvir uma música, Vai para uma festinha. para ir para uma festinha, porque ninguém é de Sua ferro. família também é um Para ponto. estar com sua... Como diz o poeta, né? Para fazer tudo, inclusive nada. E aí Né? eu acho que interessante, até mais interessante do que o nosso pensamento do que seria saúde, né? É a gente justamente perceber se fora daqui o pessoal também entende o que é saúde e de que forma eles entendem essa saúde no dia a dia. Por isso que nós temos um quadro, que é o quadro Na Boca do Povo, onde a gente vai pra rua entender o que é que o pessoal tá falando sobre os tópicos que a gente traz aqui. E agora é o momento da gente ver o que é que o pessoal entende sobre saúde. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. Oi, pessoal, já estou aqui no centro de Santa Cruz para a gente gravar mais um Na Boca do Povo no nosso programa Vozes da Saúde. E a gente veio aqui saber se o povo de Santa Cruz sabe o que é o Dia Mundial da Saúde e se eles sabem cuidar da própria saúde. Bora comigo? Pessoal, eu estou aqui com Brenda e a gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre saúde. Então, Brenda, muita gente acha que ter saúde é só não estar doente. Mas para você, o que é ter saúde? É uma boa alimentação, dormir bem. E aí, o que é que você acha que está faltando, assim, para que sua vida seja mais saudável, para que você tenha mais saúde? Acho que é dinheiro mesmo. Sem dinheiro não tem como você fazer uma academia. Bom, tem as pracinhas públicas ali, né? Mas ninguém não quero. Para você ter uma alimentação saudável precisa de dinheiro. É tudo isso. Mas para dormir bem precisa de dinheiro, né? Uhum. Mas é uma coisa que tá faltando também. Com certeza. Então, muito obrigada, Brenda, pela sua participação. Eu estou aqui agora na Feira de Santa Cruz com Irmão Aldo. Irmão Aldo, para o senhor, o que é saúde? Saúde é a gente ter a caminhada, uma comida de qualidade, a refeição no tempo, na hora certa. E aquele amor vem constantemente no nosso dia a dia. Aí se ganha saúde, a paz, tudo, enfim. Muito bem. E aí, o que é que o senhor está fazendo para cuidar da sua saúde? Faço caminhada, a comida na hora certa, tudo direitinho, acompanhamento, tudo sob controle. Muito bem, ele arrasa, viu? Cuida muito bem da saúde dele. Então, muito obrigada, irmão Aldo. E tenham um bom dia a todos. Estamos aqui com Selma. E aí, Selma, a gente queria te perguntar, né, para você, o que é saúde? Amiga, saúde é o seguinte, é cuidar dela, né? E aí, como é que a senhora faz para cuidar da sua saúde? Eu me alimento bem, tomo bastante água, né? E faço o que é o certo, né? Exatamente. E aí, a senhora sabia que dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde? Não. Pois então, dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde, né? E deixa aí uma mensagem para as pessoas cuidarem melhor da saúde. Que todos, né, que precisem de se cuidar, que se cuidem enquanto é tempo, né? Porque o dia da manhã só Deus pertence, né? Então, é isso que eu tenho que falar. Verdade. Muito obrigada, Selma. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Na Boca do Povo. Lembrando que dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Então vamos lembrar de nos cuidar, não somente quando estivermos doentes, mas todos os dias. Até o próximo programa. Então, depois de tudo que a gente viu, eu acho que primeiro agradecer a essa equipe maravilhosa de gravação, né? Nossa repórter Marcela, enfermeira, sanitarista, e agora no comando do Na Boca do Povo, com essas entrevistas excelentes, e também a equipe de gravação, né? Não sei se vocês viram, mas teve jogo de foco, teve tudo. É a qualidade do nosso programa subindo cada vez mais, né? É isso aí. E aí eu acredito que mais alinhados do que isso, impossível, porque a gente começou falando de saúde e foi falando de outros temas que para algumas pessoas é muito
conexo de saúde, mas que na verdade tem tudo a ver. Então, durante o vídeo vocês viram que foi abordado dinheiro, sono, amor, alimentação e até mesmo religião, né? Eu queria saber de Cleiton, depois desses comentários, né? Como é que você vê o que é que a gente estava falando antes, que relação você faz? É muito legal pensar, né, que as pessoas podem nem ter tido o contato com as coisas que a gente estuda diretamente, mas elas estão pensando exatamente aquilo que a gente está discutindo em sala de aula, né? Que a saúde não é, primeiro, é claro, né? A gente está falando aqui desde o começo, não é a ausência de doença apenas, é ter todas as condições para que para que a gente fique bem, mas é também aguentar o tranco da vida, porque é normal adoecer, é normal inclusive morrer, todo mundo morre, né? Para dizer isso, não estou querendo diminuir o sofrimento. O sofrimento existe, de fato, a gente lida com várias questões que podem ser evitadas, que muitos adoecimentos, eles são fruto justamente da pobreza, da falta de acesso, né? Como a nossa primeira entrevistada, Brenda, que o que faltava era dinheiro para ter saúde e, de fato, você não come bem, você não dorme bem, você não tem um bom acesso a várias coisas que te deixa bem. Foi aquilo que você chamou de condição material, né? Exatamente. E assim, a vida, como ela tem das suas baixas e altas, a vida ter saúde, então, é conseguir, apesar de estar doente, se recuperar. E aí, então, é aguentar o tranco. Então, quando a dona Selma, no final, ela fala que vamos cuidar da saúde, que o tempo, ele passa, e a gente não sabe do futuro, ela tá falando disso, que a vida, acontece coisas na vida que são imprevisíveis, e também é normal tudo que de bom e de ruim dentro de condições favoráveis, né? Então, eu diria, e para encerrar, eu diria que saúde, então, é ter as condições, a capacidade de aguentar o tranco da vida, então, tendo autonomia. Quando eu perco a autonomia e quando eu perco a capacidade de pensar e de decidir, né, dentro de um contexto que eu tenho as condições todas, né, eu tenho emprego, eu tenho comida, eu tenho um teto para morar, porque até morar de aluguel e se preocupar todo mês se eu tenho dinheiro do aluguel, isso também produz adoecimento, produz uma saúde mental abalada. Então, eu diria, Euler, que saúde a gente tem a capacidade de aguentar o tranco da vida, que a gente não sabe do que vai acontecer, mas com as capacidades, né, com as condições, ter emprego, ter renda, ter salário, ter o meu vínculo com a comunidade onde eu moro, porque se eu quebro o meu vínculo, se eu quebro a minha ligação com a minha comunidade, com meus familiares, com meus vizinhos, dentro daquela comunidade que eu vivo, e isso também abala a minha saúde e abala a minha capacidade de me recuperar. Então, saúde é isso, é eu ter capacidade de me recuperar, né? E aí, se me permite, complementando, né, e dialogando com o que Cleiton traz, né, lembrar, né, que tudo isso acontece por meio de uma coisa que são políticas públicas, né? Voltando lá para a Constituição, né? Quando diz lá que saúde é direito de todos, dever do Estado, isso é uma posição do Estado brasileiro, né? Uma posição política, dizendo que é direito de todo mundo, de toda pessoa, e que isso vai ocorrer por meio de políticas públicas, né? Sociais, econômicas, etc. Então, assim, quando Brenda fala sobre ter dinheiro, o dinheiro não nasce em árvore. Uhum. Nem chega lá em casa, tirando os herdeiros, né, Cleiton? Mas para nós, classe trabalhadora, né, ele vai acontecer por meio de emprego digno, né, que precisa ser gerado, inclusive, e que a geração desses empregos também não brotam espontaneamente. Os empregos, eles são frutos da indução, inclusive, das políticas públicas, que pode gerar mais ou menos emprego, dependendo de como a coisa estiver andando. A mesma coisa em relação à comida, né? Então, tudo isso que Cleiton traz dentro dessa definição, dialogando com o pessoal, a gente precisa lembrar que faz parte também desse processo de construção, né? E é de fundamental importância a gente estar atento às políticas que geram isso. E é importante a gente colocar isso, porque a gente vive hoje em dia muito numa discussão, né? Dentre o poder, né, e a capacidade do Estado de gerar essa condição para que a gente aguente o tranco. Uhum. Né? Porque
O aguentar o tranco, a gente aguenta só e aguenta também coletivamente. E aguenta muito pouco só, né? Então, A gente aguenta, na verdade, coletivamente, né? sim. E aí vem o papel do Estado, das políticas para garantir para a população essa coletividade, comida, lazer, cultura, Moradia, segurança, moradia, saneamento. saneamento. Isso é saúde. Isso é saúde. E é por isso que a população tem que lutar. E outro ponto muito interessante durante a nossa entrevista, né, na Boca do Povo, foi justamente a questão do irmão Aldo, ele trazer, né, ter amor. Eu acho que ele, nesse sentido que ele trouxe, também foi num sentido não só romântico, né, quando a gente para pra pensar, eu acho que ele também quis dizer num sentido familiar, que a gente não tem uma saúde num ambiente, né, que ele é solitário, né? Amor à vida, Amor à vida, amor ao próximo. amor ao próximo, também ao seu trabalho, né? Tudo isso são fatores motivacionais que também propiciam uma saúde, né? Uma dignidade. Então, a gente não pode excluir esses elementos dentro dessa conversa, né? Quando ele traz amor, é claro que ele não tá, né, só falando sobre a esposa dele, né? Tá falando sobre amar no contexto geral. E já que você falou da questão do amor romântico, você me lembrou um pedaço, né, que o Emicida utiliza numa música dele, um trecho de um sermão do pastor Henrique, né, em que ele chama atenção para um detalhe sobre o amor, em que ele diz que o amor é atitude. Eu vou voltar de novo para a questão do amor, né, mas o amor enquanto ato. O ato de cuidar de si, o ato de cuidar do próximo e o ato de lutar pelo direito à saúde. Afinal de contas, a saúde, da maneira como ela é vista no Estado brasileiro hoje, é fruto dessa luta. Fruto dessa luta política. Eu acho impossível a gente não lembrar. Tem uma pesquisadora, que o nome dela é Nancy Fraser, que ela vem trazer... Nancy Fraser. Ela tem uma obra que o nome é Capitalismo Canibal, e ela traz que é impossível você ter uma vida boa numa vida ruim. E aí, quando a gente fala de vida ruim, não é um dia ruim, é uma condição de vida que não é muito favorável, né? Então, a gente acabou falando de trabalho, e muitas vezes a gente vê, como o Cleiton tinha falado, né, que às vezes a dona de casa ela não tem tempo de se exercitar, e isso acaba levando a um julgamento. Só que aí outra coisa que está muito envolvido com a saúde é justamente a exploração do trabalho e do cuidado. Né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que tem uma grande parcela da população que trabalha, mas que trabalha dentro de sua casa e que é deixada de lado. E como ela se deixa de lado, ela não tem autonomia para procurar um cuidado, para procurar uma maneira melhor de levar a vida, né? Já que essa vida, quando a gente está numa condição mais desfavorável, a gente tem que levar de alguma forma, né? Tem que dar um jeito de levar a vida de uma maneira melhor. E aí eu queria saber de vocês, pra gente encerrar, se vocês têm alguma consideração, alguma coisa pra falar, algum recadinho pra deixar. Ou quem Você vai? quer deixar algum recadinho, Cleiton? Eu não sei se recado. Pra quem você vai deixar um recadinho, meu amigo? É muito antigo, né? Recado. Mas eu acho que a discussão hoje ela foi muito, muito rica para a gente pensar esse conceito de saúde. E eu queria fechar dizendo que as perspectivas sobre o que é saúde, as visões de mundo, elas são muito localizadas. Então, quando o Euler fala sobre a dona de casa, né, a cuidadora que trabalha em casa e ela não é vista como uma trabalhadora, né, não é vista inclusive pelo Estado, nem pelos vizinhos, nem pela família, ela também está ali sobrecarregando, se cansando, adoecendo. Digamos que você tenha vários filhos para cuidar. Digamos que dentre os filhos que você tem algum filho neurodivergente. E aí você já é cobrada sobre ter tido um filho neurodivergente, você já é cobrada sobre aquele cuidado. Já é muito comum que as mulheres, quando adoecem, sejam abandonadas pelos seus maridos. Então, é uma sobrecarga muito grande. Então, só para fechar, é muito importante olhar para o trabalhador e para a trabalhadora, tanto aquele trabalhador que trabalha fora, que recebe um salário, como aquele trabalhador e aquela trabalhadora que estão em casa, estão trabalhando em casa, cuidando do marido, da esposa, dos filhos, tá limpando a casa, cuidando do cachorro, do gato, limpando o quintal. Porque para a pessoa sair de casa e trabalhar, ela precisa voltar para casa e ter comida e ter casa limpa. Então, a perspectiva de que saúde é algo muito complexo, que envolve morar bem, comer bem, ter um lazer, né? Envolve tudo isso. Então, aguentar o tranco, mas dentro das condições, né? Então, por isso aqui eu encerro. Aguentar o tranco para o bem viver. Sim. Podemos resumir assim.
E outro ponto muito interessante quando o Dimitri falou sobre as políticas públicas é justamente, né, a gente saber que a nossa saúde, ela está inserida em um contexto de lei, regido por lei, e muitas pessoas, elas não sabem que existem, né, os conselhos municipais, que é quando a gente pode levar, né, as nossas opiniões, os nossos, né, interesses, né, como cidadãos, para frente, né, para que a gente, assim, consiga modular esses aspectos que afetam diretamente a nossa vida, né, no contexto de saúde, pensando que a gente trabalha para poder ter renda, para a gente poder se alimentar, para a gente poder cuidar do nosso pet, também hoje em dia é tido como um membro A familiar. Lauren é mãe de pet, hein, galera? Sou, da querida Olivia. Vai Então, deixar um recado pra Olivia, ela. sim, a minha neguinha, a nega loura, coitadinha. Mas, então, existem todos esses aspectos que a gente não pode isolar, né? E muitas vezes as pessoas não participam, acabam deixando de lado e afastando, né, realmente esse ponto principal do SUS, que é a participação, né, de nós como agentes. E, né, e nesse sentido, né, a gente não pode esquecer que nós estamos ali para utilizar dos nossos serviços de saúde, mas também opinar sobre eles, né? A gente não pode simplesmente aceitar tudo aquilo que nos dão, porque o Estado também somos nós. E aí você traz uma lembrança que é de fundamental importância, eu prometo que eu tô parando, tá, Euler? Prometo que... Tô só vendo você se coçando pra falar. Toda meu- vez que alguém não, fala... Mas foi culpa de Lauren. Foi culpa de Lauren. Por quê? Mas uma culpa boa. Porque Lauren trouxe um elemento que é de fundamental importância. O contexto de conquistar, né, esse bem viver para aguentar o tranco, eu gostei desse conceito. Né? Gostei muito. Ele é fruto de muita luta. Tá? E o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é um sistema que possibilita, por meio da participação e controle social, a construção da política. E quando Lauren chama a atenção para os conselhos de saúde que todas as cidades têm, o Estado também tem um conselho estadual, e em nível federal a gente tem o Conselho Nacional de Saúde. Existe uma outra instância que é de fundamental importância, a gente precisa aproveitar para colocar aqui, que são as conferências. E esse ano foi lançada a 18ª Conferência Nacional de Saúde, que já está iniciando as etapas municipais. Então você de Santa Cruz, de Currais Novos, Currais Novos também. De Nova Floresta, temos pessoas de Nova Açu. Floresta aqui, Açu. Fiquem atentos e atentas em Caicó, que é provável que as etapas municipais já estejam começando a ser construídas no seu município. E depois no nível estadual, nível nacional, que é onde a gente constrói a política pública de saúde no Brasil. A participação e controle social tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, contribuir com a construção da política, e a gente falou agora há pouco das políticas públicas, e, sobretudo, fazer o papel de fiscalização, para ver se aquilo que a gente está lutando para aguentar o tranco e bem viver está sendo, de fato, implementado pelos gestores e gestoras de saúde, em níveis municipal, estadual e nacional. Com isso, eu encerro minha fala. Então, não tem como a gente encerrar, né, esse momento sem agradecer a todo mundo que está aqui. Cleiton, Dimitri, Lauren. Agradecer ao pessoal que está aqui dando um apoio, né, por trás das câmeras. O pessoal que foi para a rua também escutar um pouquinho do que vocês têm para falar com a gente. Nossa repórter Marcela. Repórter Marcela. E eu queria convidar vocês para voltar semana que vem, para nos assistir. Nós estaremos aqui, provavelmente, não todos, mas alguns do projeto, né? E outras pessoas, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer outras pessoas e debater um pouquinho mais sobre outros temas e sempre trazendo a saúde coletiva, que é o nosso campo de estudo. Então, semana que vem eu espero vocês. E se eu fosse vocês, eu não perderia, porque saúde coletiva em alto nível só aqui.